Glória a Deus. Amados, então já vamos abrir logo a nossa Bíblia, né? Vamos direto para a palavra do Senhor. Atos, capítulo 8, versículo 26 ao versículo 40. Glória a Deus. Atos, capítulo 8, versículo 26 ao versículo 40. Quando você encontrar, se coloque de pé, vamos fazer leitura e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha das etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderia entender se ninguém me explica? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Filipe explicou, e começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a um certo lugar, onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o seu coração. Então ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água. E Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não viu mais. E este foi, seguindo seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto, e seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar em Cesareia. Tome o seu assento, fazendo barulho nesse lugar, adorando ao Senhor, porque a palavra do Senhor é poderosa. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Amados, quero ver se eu consigo transmitir o que o Senhor falou no meu coração, e essa palavra, essa mensagem fala conosco nesse tempo. Então eu peço que você, por mais que você já está há algum tempo sentado, talvez você esteja inquieto, cansado, a coluna, né? Se a coluna sua estiver doendo, levanta um pouquinho, pode se levantar, fica do pé ali, dá uma voltinha, não tem problema não. O importante é que você escute aquilo que Deus tem para o seu coração neste dia, amém? Glória a Deus. E hoje nós estávamos falando de missão, e nós ofertamos para uma oferta missionária, e o Senhor, Ele vai falar conosco de uma forma que nós precisamos dar continuidade e sermos missionários nesse tempo. O nosso tema é chamados para crescer seguindo a voz do Espírito Santo. Então, amados, nós vemos que com a morte de Estevão, nós percebemos que com a morte de Estevão, esse foi um evento forte, surgiu então um evento forte de perseguição sobre a igreja naquele tempo. Então nós percebemos que essa perseguição ela se iniciou, e Lucas registra que Saulo assolava a igreja nesse tempo. Então mesmo quando a igreja é perseguida, a igreja de Deus é perseguida, nós percebemos que
ela avança em meio à perseguição, porque Deus está no controle de todas as coisas. A perseguição nunca destruiu a igreja, pode até ter trazido tristeza aos corações, mas nunca destruiu a igreja. As perseguições, ao contrário, nós percebemos que a igreja, sendo perseguida, ela se espalhou ainda mais. Ela estendeu-se então as suas fronteiras, elas foram além daquilo que estavam. As perseguições, as dificuldades, fez com que os discípulos, fez com que o evangelho expandisse. Então, e esse evangelho chegou até mim e até você. Por quê? Porque a igreja sempre foi perseguida. E nós percebemos que após a morte de Estevão, isso aconteceu porque Saulo, ele inclusive pegou carta para seguir os discípulos, perseguir os discípulos ali em... esqueci o nome. Damasco, meu Deus, obrigado, minha linda. Então, ele saiu para perseguir. Então, a igreja estava sendo perseguida naquele tempo. Mas o projeto de Deus, o evangelho, ele precisa ser anunciado o tempo todo. Ele precisa dar continuidade a ser pregado. E o Senhor, Ele estabeleceu a sua igreja para pregar o evangelho, para dar continuidade àquilo que Cristo começou. Então nós percebemos que a história de Estevão, esses dois homens, Estevão e Filipe, nós percebemos que havia outros, mas Lucas, ele relata exatamente as atividades desses dois homens. Esses dois homens, Estevão e Filipe. Então logo após a morte de Estevão, nós percebemos que Filipe também, ele se destaca, ele é então uma pessoa que começa a viver algo diferente. Ele foi escolhido entre os 7 para servir. Então Filipe, ele era o diácono. Ele foi servir as viúvas naquele tempo. E é interessante observar isso, que Deus, ele começa a usar esse homem de uma forma poderosamente. E Filipe, ele vai até a Samaria. Então nós percebemos que Filipe era um grande ganhador de almas. Filipe, ele ganhava almas. E ele não fica parado só como uma pessoa que servia à mesa. Ele não se contentou só com isso. Ele saiu da mesmice, ele avançou. O Espírito Santo impeliu, levou ele a fazer algo que talvez ele não estivesse pensando, mas o Senhor usou esse homem para fazer algo poderoso. E a história de Filipe nos chama atenção nesse tempo. Porque Filipe, ele era um homem que estava cheio do Espírito Santo, ele era cheio de fé, ele tinha uma boa conduta, ele era cheio da graça do Senhor, ele tinha conhecimento e tinha muita sabedoria. Então nós percebemos que Deus, ele vai usar a minha vida, ele vai usar a sua vida, aquilo que você tem. Quanto mais você conhece do Senhor, quanto mais você se enche do Senhor, mais Deus vai te usar. Então nós não podemos ficar somente com aquilo que nós aprendemos aqui no domingo. Nós precisamos ir mais além durante a semana, porque Deus quer te usar. Por mais que você esteja servindo à mesa, sendo copeiro ou algo assim, Deus quer fazer algo maior com aqueles que estão disponíveis para a obra dele. Deus quer te usar nesse tempo. Filipe sai, amados, e vai para uma cidade chamada Samaria. E ele impactou a cidade com o evangelho. Ele impactou essa cidade. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Filipe tinha vida, ele tinha testemunho. O evangelho é o poder de Deus, amados, para a salvação de todo aquele que crê. E a igreja é a única agência do reino de Deus responsável por levar essa mensagem até os confins da terra. Somos nós que somos responsáveis. Então a evangelização precisa ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus dirige os passos desse homem chamado Filipe para o deserto. Nós percebemos. E Filipe sai de um grande avivamento. Percebe que ele estava, se você for fazer a leitura depois, você vai perceber que Filipe estava em um momento onde as pessoas estavam se rendendo ao Senhor. O grande avivamento estava acontecendo, ele estava batizando pessoas, ele estava curando pessoas, ele estava expulsando demônios. O avivamento estava acontecendo naquele lugar, a cidade foi impactada, havia uma grande multidão. Filipe estava ali, eu começo a imaginar ele todo eufórico, vendo Deus agir, salvar pessoas. De repente o anjo diz para Filipe: vai para o deserto.
Meu Deus. Quando, amado, isso é contraditório, sim ou não? Você está se saindo muito bem aqui, né, em Urupá. Meu Deus, que coisa linda, né, Cleucimar? Cleucimar está sendo muito usado pelo Espírito. De repente Deus fala, vai lá para o deserto. O que me chama a atenção é que Filipe, estando ali naquele momento de festa, naquele momento de avivamento, batizando pessoas. Amados, não existe coisa mais gostosa para a pessoa que prega o Evangelho, ver uma pessoa se render, aceitar Jesus. Não existe coisa mais gostosa de você orar pelas pessoas e expulsar demônio e ele ficar livre, liberto, para aqueles que pregam o Evangelho. Mas o que me chama a atenção é que ele não questionou o anjo. Ele não disse, por quê, para quê, aqui está bom demais, para que sair daqui? Isso ele não fez. Ele simplesmente obedeceu. Ele saiu e foi para o deserto. Isso me chamou a atenção. Eu falei, meu Deus. Então nós percebemos que prontamente ele obedeceu à direção do Espírito Santo. Ele obedeceu à direção. Então o livro de Atos revela, amados, nós podemos perceber que revela uma igreja viva, dirigida pelo Espírito Santo de Deus e sensível à voz de Deus. Então nós percebemos que a igreja primitiva, a igreja em Atos, era uma igreja que estava viva, uma igreja que tinha intimidade com o Espírito Santo, uma igreja que ouvia a voz de Deus, uma igreja que tinha sensibilidade para entender, sem questionar, para obedecer, sem questionar. Então nós percebemos que esse homem, ele faz aquilo que o Senhor quer e não o qual ele pensava ou queria fazer. O livro de Atos nos mostra isso. A igreja primitiva não caminhava por estratégias humanas, mas pela direção sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Filipe é um exemplo disso. Ele ouviu a voz do Espírito, obedeceu imediatamente, alcançou uma alma e viveu o sobrenatural de Deus. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 22, versículo 17, nós vamos ver algo que nos chama a atenção. Lá em Atos fala do Espírito Santo, fala de uma igreja que caminhava com o Espírito Santo, dos discípulos, de todos aqueles que estavam fazendo grandes milagres e prodígios, cheios do Espírito Santo. Mas quando nós vamos para Apocalipse 22, 17, nós vemos, e o Espírito e a esposa dizem, vem. Nós percebemos que a esposa, é claro, nós sabemos que a esposa é a igreja. Mas nós percebemos que o Espírito e a noiva, ou a esposa, dizem vem. Significa, caminham juntos. Sem o Espírito, não dá para a noiva vencer. Sem o Espírito, a noiva fica sem direção. Nós percebemos que a igreja primitiva, ela estava com o Espírito Santo. Então havia comunhão, havia intimidade, havia alinhamento espiritual. Não tem como nós avançarmos se nós não estivermos com o Espírito Santo. Uma igreja fria, amados, perde a sensibilidade espiritual. Mas uma igreja aquecida, ela consegue discernir a voz do Espírito. Ela consegue discernir e obedecer a voz de Deus. E quando eu falo uma igreja, agora é claro, é coletivo e particular. Nós precisamos entender isso. Ouvir a voz do Senhor. A igreja fria, ela não consegue perceber isso. Como nós podemos ver isso, amados? Olha bem, porque o maior perigo não é perder a posição ou estrutura, não é isso, ou influência, não é isso. O maior perigo é perder a voz do Espírito, é perder a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. Esse é o maior perigo para um crente. Nós percebemos que, olha bem, Samuel, ele não discerniu, ele não entendeu quem estava falando com ele, quando ele ainda era criança, menino. Ele teve que ir até o profeta Eli e perguntar, olha, falou comigo, foi o Senhor que falou comigo? Ele não entendeu, mas quando ele responde, Senhor, fala Senhor, porque o teu servo ouve algo diferente. Por que
Samuel não conseguiu discernir? Por que que ele não conseguiu entender que era Deus falando com ele? Amados, a palavra do Senhor diz em Samuel, 1 Samuel 3:1, vai dizer que, olha bem, a palavra do Senhor era rara naqueles dias. E percebe-se que naquele tempo também o profeta Eli, ele estava praticamente aposentado, e seus filhos que estavam na frente, prostituindo no templo. Então havia um clima de muita frieza espiritual. Então percebe-se que agora vem Samuel, menino, não consegue discernir ainda o Senhor, a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor era rara naquele tempo. Então o ambiente, a atmosfera, se o ambiente for frio, nós vamos demorar para entender que Deus está falando conosco. Nós precisamos cultivar um ambiente, uma atmosfera em nossa casa. Nós precisamos cultivar um ambiente no trabalho, no escritório, onde você trabalha. Uma atmosfera que não seja gelado, mas que busque a presença do Senhor. Busque em todo o tempo estar falando com o Espírito Santo. Porque a qualquer momento Ele vai te dar uma direção, Ele vai te dar um conselho. Fala, porque o teu servo ouve. Nesse momento, quando Ele disse, uma geração profética começou a nascer naquele lugar. Uma geração profética começou a resplandecer. E nós percebemos que Filipe pregou em Samaria. Capítulo 8, versículo 5. Ele expulsou demônios. Olha bem, Filipe pregou em Samaria, expulsou demônios, curou enfermos pelo poder do Espírito Santo. Atos 8, 6 e 7. Evangelizou Simão o mágico. Atos 8, versículo 12 e 13. Foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Atos capítulo 8, versículo 26 a 29. Anunciou Jesus e o eunuco, o etíope, o batizou. Atos 8, 35 e 38. Amados, depois disso continuou evangelizando cidades inteiras. Atos 8, 39 e 40. Tornou-se conhecido como Filipe o evangelista. Atos 21, 8. E construiu uma família cheia da presença de Deus, tendo 4 filhas que profetizavam, aleluia, cheio do Espírito. Atos 21, 9. Amados, esse menino, esse homem, ele fez grandes coisas. Ele foi um homem vencedor na presença do Senhor, porque ele se entregou para o Senhor. Ele se entregou para o Senhor. Filipe começou, amados, servindo mesmo, mas terminou impactando cidades, famílias e nações. Eu estou servindo uma mesa, pastor. Eu sou só uma pessoa que limpa aqui, uma pessoa que serve ali. Ei, Deus vai te usar de qualquer jeito. É só você se entregar completamente. E Deus quer usar. Porque Deus promove aqueles que são sensíveis à voz do Espírito. É avançar no reino de Deus. É crescer no reino de Deus. Escute a voz do Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Avance. Porque o Senhor quer fazer algo ainda nessa geração. Deus quer promover você. A grande pergunta é: você está sensível à voz do Espírito? Quem segue a voz do Espírito vive em obediência. Levanta-te e vai, Filipe. Levantou e foi, não questionou. Filipe estava vivendo, amados, isso é grande avivamento. Ele não questionou, ele foi. Isso revela, amados, uma verdade poderosa. Quem anda guiado pelo Espírito de Deus não se prende a lugares, não vivem no centro da... Ele vive na vontade de Deus, não na sua vontade. Quem anda guiado pelo Espírito de Deus, ele anda, sabe, na vontade de Deus. Ele não se prende a lugares. Ele faz aquilo que Deus está falando para ele fazer. O texto nos mostra Filipe, sabe, quietinho, só obedecendo. Ele não tentou negociar. Ele não resistiu àquilo que o Senhor pediu para ele fazer. Ele simplesmente obedeceu. Hoje, amados, muitos querem promessas sem renúncia, querem milagres, mas sem altar. Não tem altar com o Senhor. Querem direção, mas sem intimidade com o Espírito Santo. Mas Deus, Ele trabalha com homens, mulheres, jovens, obedientes, que tenham sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. Meu Deus, nós percebemos isso, amados. Olha bem, a palavra do Senhor vai falar sobre Abraão.
Quando Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio da sua parentela. Deus, a Bíblia não relata: olha, você vai para o Egito. Olha, você vai para tal lugar. Não, Deus não disse. Só disse para ele: sai do meio da tua parentela. Abraão não questionou, ele saiu. Ele não ficou perguntando por isso, por aquilo. Ele simplesmente saiu. Hebreus 11:8. Pedro, quando estava falando com Jesus: já estou muito cansado, pesquei a noite toda. Mas aí ele falou o quê? Sobre a tua palavra eu vou lançar novamente. Obedeceu, foi vitorioso. Josué colocou os pés primeiro no Rio Jordão, antes das águas se abrirem. Ele não ficou perguntando, ele simplesmente obedeceu, foi e colocou os pés e as águas se abriram. Então a obediência nos leva a viver grandes milagres. A obediência nos leva a viver grandes coisas do Senhor. Às vezes nós queremos primeiro perguntar, questionar, para depois obedecer. É ou não é? Às vezes nós estamos assim. Mas a fé não é entender, amados. A fé não é entender, a fé é obedecer. A fé não é você ver primeiro para depois você crer. A fé é você crer sem ver. A fé é você fazer aquilo que Deus está falando para fazer sem nenhuma possibilidade visível. Isso é fé. E aqueles que vivem dessa forma, fazendo sem ver, fazendo sem questionar, esses vivem grandes coisas, grandes sinais e milagres e maravilhas do Senhor. Mas muito hoje, nós, é claro, nós às vezes queremos ver primeiro, questionamos primeiro. Milagres acontecem quando eu e você, nós obedecemos. Às vezes Deus manda você voltar ao altar da adoração, da oração. Perdoar alguém, amados. Evangelizar uma pessoa ou abandonar algo que está esfriando a sua vida espiritual. Mas você prefere questionar. Às vezes nós preferimos questionar do que obedecer. Muitos resistem porque querem entender primeiro, amados. Meu Deus. Mas a fé não é entender tudo. Fé é obedecer, mesmo sem entender. O deserto para o Filipe, para onde ele foi, era um lugar de propósito. Porque toda direção do Espírito carrega um propósito eterno. Então, se o Senhor te mandar ir para um local, não questione. Se o Senhor te mandar evangelizar uma pessoa, não questione, evangelize. Se o Senhor te chamar para fazer algo no reino do Senhor, não questione, só se lance. Porque quem te chamou, Ele é poderoso para te sustentar. Quem está te chamando, Ele é poderoso para fazer coisas grandes, maravilhas na sua vida e ao redor de você, como Ele fez com Filipe e através de Filipe. Quem segue a voz do Espírito se torna sensível às almas. Se torna sensível. Olha, então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te dessa carruagem. Atos 8:29. Aproxima-se desta carruagem. Começa a entender que essa carruagem ela não estava devagarinho. Aí o que acontece? Segue. Ele começou a seguir. Começou a andar e chegou perto, mais rápido. Meu Deus! Então isso mostra que Deus não vê apenas uma pessoa. Porque o Espírito Santo levou Filipe, direcionou Filipe a uma pessoa específica no deserto. Mas uma pessoa específica no deserto. Olha só, amados. Assim como Deus fez com Neemias, para restaurar a esperança de uma nação, Filipe não foi enviado ao deserto apenas para alcançar um homem. Porque o poder do Evangelho, quando ele alcança uma pessoa, ele alcançou aquele eunuco, sabe? Aquela alma foi transformada por Jesus Cristo e ela pode então transformar famílias. Eu tenho certeza que esse homem foi pregar, ele voltou para a África e esse homem foi pregar o Evangelho na África. Eu tenho certeza que muitas vidas foram alcançadas porque ele saiu transformado. Então uma pessoa que foi alcançada no deserto, ele voltou e ele estava voltando para a sua terra porque ele tinha ido para Jerusalém para adorar. E ele estava voltando para a sua terra. Com certeza ele pregou para muitas pessoas. Porque Deus nunca alcança alguém pensando apenas no presente. Deus sempre pensa
em gerações. Sempre. Aquele eunuco tinha posição, tinha influência, tinha autoridade, mas ainda carregava um vazio espiritual sem entender a palavra do Senhor. Ele não entendia, estava lendo, mas não entendia a palavra. Ele lia Isaías, mas ainda não compreendia plenamente o Cristo revelado nas Escrituras. Amados, isso nos revela uma realidade hoje. Uma realidade atual. Existem muitas pessoas que lêem a palavra de Deus, mas ainda não compreendem plenamente o Cristo revelado na palavra, nas Escrituras. Ainda não conseguiu discernir, entender e ver a grandeza, quem é Jesus. E o Espírito continua dizendo à igreja: aproxima-te, aproxima daquela alma ferida, aproxima daquele jovem distante que se desviou. O Senhor, o Espírito Santo está falando isso para nós hoje. Aproxima daquela família destruída, aproxima daquele crente que se afastou, aproxima daquele que está confuso, não consegue entender a Escritura, e ajude ele. Apresenta o Senhor Jesus. O Espírito Santo vai fazer isso, amados, através de mim, através de pessoas. Nós podemos ver isso, o Espírito Santo usando vidas, homens, mulheres, jovens, para alcançar outros. O Senhor, o Espírito Santo quer fazer isso com você, comigo, com nós nesse tempo, aonde você se encontra. Ele quer usar você com sabedoria, com muita fé, enraizado na palavra, conhecendo quem é Cristo. Porque nós só vamos oferecer aquilo que nós temos. Se você conhece Cristo, você vai apresentar. Se você não conhece, como que você vai apresentar? É necessário você conhecer, enraizar, conhecer a palavra, para você poder falar para aquele que está ferido e ser curado. É necessário. A grande pergunta para nós é: o quanto tempo eu me debruço sobre a palavra, para eu conhecer esse Jesus, porque a palavra é Jesus, aleluia, é Ele, e ela cura, transforma, liberta e salva. Ela salvou esse eunuco. Em Samaria estava acontecendo, olha, grandes coisas. Deus estava libertando, porque ele estava pregando a palavra e demônios saíam. Aleluia, é assim que acontece. E nós precisamos dar continuidade, pregando a palavra. Estão perseguindo, não tem problema não, vou continuar pregando, porque é agora que eu vou expandir as fronteiras que o Senhor tem para eu expandir. O Senhor quer fazer isso conosco. Jesus fazia isso, amados. Enquanto muitos ignoravam Bartimeu, o cego, Jesus ouviu o seu clamor, ele parou. Enquanto todos condenavam a mulher samaritana, Jesus enxergou uma alma sedenta. Meu Deus, enquanto a multidão criticava Zaqueu, Jesus viu alguém que precisava de salvação. E Jesus é o meu exemplo, é o seu, é o nosso exemplo. Muitas pessoas vão estar criticando, mas você não, você vai enxergar alguém que precisa ser salvo. Porque o Espírito não... Amados, o Espírito Santo, ele não aquece o coração só para emoções espirituais não, tá? Não fique pensando que o Espírito Santo só vai aquecer o seu coração para você rodar, sapatear, glória a Deus, falar em língua. Não é só para isso não. O Espírito Santo, ele aquece o coração do homem, ele mora em você, mas é com propósito, é para missão. O Espírito Santo, ele habita no coração da igreja, ele está no meio da igreja, dando a direção, mas é para missão. Ele está fazendo tudo, ele quer fazer você ser fervoroso mesmo, é isso que ele vai fazer, mas é para você ir para missão, é para você pregar, é para você fazer o sobrenatural, aquilo que ninguém faz. Então não fique pensando, eu sou cheio do Espírito, mas quantas almas você ganhou para o Senhor? Você está pregando a palavra, você está falando. Glória a Deus que você é cheio do Espírito. Glória a Deus, quanto mais gente cheia do Espírito na igreja, mais avivada essa igreja vai ser.
E mais vidas vai se render ao Senhor. Olha só, quantas pessoas se batizaram. Isso mostra que essa igreja não é uma igreja fria, é uma igreja aquecida pelo coração de Deus, aleluia, amém? Você é uma igreja aquecida pelo Espírito Santo. E essa palavra aqui só é para jogar mais lenha, é para jogar mais gasolina nesse coração, em nome de Jesus. Porque o Senhor, se o Espírito Santo está em ti, aquecendo seu coração, é porque você tem missão para você. Tem coisas novas do céu para acontecer na sua vida e com quem está com você. Meu Deus. Filipe abriu a boca e anunciou Jesus. Ele não anunciou religião, tradição ou sistema humano, amados. Ele não anunciou isso. Ele anunciou Cristo. Esse daí é Jesus, não é o profeta. Esse aí é Jesus. Porque, amados, somente Jesus salva, transforma e cura o coração vazio. E cura a alma vazia. Somente Jesus. Então, quando o eunuco, o etíope, que ouviu o evangelho, imediatamente disse: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Ele disse isso. Amados, isso aqui me chamou a atenção, amados. Eles estavam no deserto, encontrou a água. O Filipe sabe o que o Filipe fez? Só falou para ele: esse homem aí é Jesus Cristo. Não é o profeta, não. Você crê que é? Eu creio que ele é o Filho de Deus. Então se você crê que ele é o Filho de Deus, então eu vou te batizar. Amados, olha, Filipe não fez cursinho de batismo. Filipe, olha, não falou, olha, o batismo é para arrependimento de pecado. Não ficou explicando não, sabe por quê, amados? Porque, amados, o batismo só foi ato público, porque o verdadeiro arrependimento já havia acontecido no coração daquele homem. Algo poderoso já estava acontecendo no coração dele antes mesmo de chegar na água. Antes mesmo de ser descido sobre as águas, o coração dele já estava desejoso. Ele já estava entendendo quem era Jesus e que a vida dele ia ser melhor dali em diante. Porque muitas das vezes, amados, nós pastores instruímos: olha, o batismo é para isso. Você quer se batizar? Quero. É para arrependimento do pecado. Você não pode mais ficar cometendo pecado, né? É claro que você vai, mas se você fizer, a palavra do Senhor diz em 1 João, capítulo 2, filhinhos, corre para o Senhor Jesus e não pratique mais. Mas muitas das vezes, amados, nós, como pastores, instruímos, falamos, mostramos, mas parece que só tomou um banhozinho e saiu. Então nós percebemos que esse homem, ele desejou, ele queria, ele estava ansioso, ele que viu a água, e falou: mas ali tem água, o que me impede de ser batizado? Então ele quis, porque talvez poderia passar despercebido aquela água, mas ele desejou. Meu Deus, isso significa, amados, que o coração dele já estava cheio da presença de Deus, antes mesmo do batismo, antes mesmo de descer as águas, porque o verdadeiro batismo começa no coração arrependido, que se entrega totalmente ao Senhor. Primeiro ele creu, primeiro o coração foi alcançado, amados. O batismo foi a expressão pública de fé, de uma fé que já havia lá nascido dentro dele. Então quem segue a voz do Espírito se torna disponível para Deus. Quem segue a voz do Espírito se torna disponível para Deus. Atos 8:39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor, amados, isso aqui me chamou muita atenção e chama atenção, arrebatou Filipe, levou o Filipe de um lugar para o outro. A palavra vai dizer que o eunuco não viu mais Filipe, e ele foi visto lá em Azoto, pregando a palavra. Amados, vocês conseguem entender? Já no tempo da graça, o Espírito de Deus, o Espírito Santo trasladou ele, levou ele. Amados, isso é muito lindo.
Nós não estamos falando do Antigo Testamento, onde o Espírito Santo era específico para algumas pessoas. Nós estamos falando agora no tempo da graça, depois do Pentecoste. Esse Espírito que está aqui agora, está aqui em mim, está em você. Esse mesmo Espírito fez algo que nos chama atenção com o homem, para que a missão fosse cumprida. Esse mesmo Espírito continua fazendo a mesma coisa. Eu queria imaginar como que eu queria ser transladado de um lugar para outro, só para me saber como que é. Apenas que nós vamos só encontrar com o Felipe lá na glória, né? Para perguntar para ele: Felipe, como que foi? Na verdade, não vai ser preciso, a gente já vai entender tudo, né? Amados, isso é muito lindo. O Espírito Santo não apenas usou Felipe, mas conduziu completamente a sua vida. O Espírito moveu Felipe, direcionou Felipe. Sabe, Felipe foi transladado, transportou Felipe de um lugar para o outro. Isso revela quando alguém entrega totalmente a sua vida, o Espírito Santo de Deus começa a governar os nossos passos. Começa a governar. Filipe chegou, amados, a um nível de sensibilidade onde já não era guiado apenas pela lógica humana, mas pela direção sobrenatural do Espírito. Amados, eu começo, às vezes, meditar na palavra, eu começo a ver essas passagens ricas espiritualmente. Eu fico olhando e falo: meu Deus, esses homens sofreram muito, mas eles viveram grandes coisas, viram grandes coisas do Senhor. Eles viram coisas maravilhosas. Meu Deus, amados, Paulo viveu algo em Atos 16, quando o Espírito Santo impediu ele de seguir determinados caminhos. Isso nos ensina que nem toda porta aberta e caminho vem de Deus. Eu estou indo para um lugar, olha Paulo indo, de repente o Espírito fala: não, vai para outro lugar. Imagina, vai para outro lugar, tira você daquela direção. Paulo viveu isso. Moisés entendeu isso quando declarou: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33:15. Se a tua presença não for conosco, nós não nos faça sair daqui, Senhor, subir. E às vezes nós estamos indo, nem querendo saber se o Senhor está conosco ou não, em alguns momentos das nossas vidas. Então a marca da igreja primitiva não era apenas estrutura, era a presença de Deus, era a presença do Espírito. Quando os discípulos oravam, amados, o lugar tremia. O lugar tremia, amados. Eu começo a imaginar, o lugar tremia. Quando Pedro passava, enfermos eram curados. Meu Deus, o horário está rugindo. Porque homens cheios do Espírito carregam a atmosfera espiritual. Filipe nos mostra que o Espírito não procura apenas pessoas talentosas, procura pessoas disponíveis. Você está disponível? O maior milagre desse texto, não foi apenas o arrebatamento de Filipe de um local para o outro. O maior milagre desse texto, o maior milagre foi a transformação de um coração, a entrega de um coração. Um homem vazio, sedento e perdido teve um encontro verdadeiro com Jesus e saiu daquele caminho completamente transformado com a alegria do Espírito. Esse foi o maior milagre. Filipe nos ensina, estou encerrando, grupo de louvor. Filipe nos ensina que quem segue a voz do Espírito vive em obediência. Se torna então disponível para Deus e mantém o coração aquecido, amados, na missão de evangelizar. Nós precisamos continuar evangelizando. O evangelho e evangelização precisa ser o carro-chefe das nossas vidas, dessa igreja. Precisa ser o carro-chefe. E a companhia do Espírito é acima de tudo isso. Apocalipse declara: o Espírito e a esposa dizem: vem. O Espírito continua caminhando com a noiva. Se você quiser se colocar de pé. Deus está reacendendo altares, amados.
e levantando discípulos cheios do Espírito Santo para evangelizar e gerar discípulos. Discípulos que tenham paixão pelas almas. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Talvez existem aqui pessoas que se esfriaram na oração, se afastaram da presença de Deus. Talvez aconteceu isso com você. Mas hoje o Senhor, o Espírito Santo está te chamando. Está chamando você para voltar. Volte. Assim como aquele eunuco encontrou alegria ao encontrar Cristo, hoje o Senhor também pode transformar a sua vida. Deus quer usar você que está disponível. Talvez você está dizendo, eu só estou servindo a mesa. Se você deseja renovar a sua aliança com Deus, reconciliar-se com Jesus ou entregar a sua vida ao Senhor Jesus, venha à frente. Não vou fazer esse apelo novamente, porque o nosso tempo está rugindo, mas o convite já está feito. Hoje é noite de renovo, é noite de entrega, é noite de reconciliação, e o Espírito Santo quer aquecer o seu coração. Pastor, mas eu nem sou crente ainda, não tem problema, vem para cá, porque o Espírito Santo quer aquecer o seu coração para a missão. É isso que Ele quer fazer, comigo, com você e conosco nesse tempo. Tem um louvor para nós ouvirmos, e eu quero que você ouve esse louvor, com seus olhos fechados, coloque a sua vida na presença do Senhor, de uma forma que essa palavra falou contigo, chamando você para ouvir a voz do Espírito, andar com o Espírito, ter intimidade com o Espírito de Deus. Porque quando você se conecta, quando você se entrega ao Espírito, então você começa a viver o sobrenatural de Deus. E o Espírito de Deus está aqui. Contemplar, Senhor, tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade. Aleluia, meu Deus. Não apenas no átrio do santo lugar,
coração, Senhor. Leva-nos, Senhor, meu Deus. Meu amigo Espírito Santo, vem sobre cada coração, Senhor. Vem sobre cada vida, Senhor, aqui presente. Espírito Santo, é tempo de levantar, Senhor. Levantar jovens, Senhor, cheio do Espírito. Levanta esse jovem, levanta essa mulher. Levanta, Senhor, meu Deus, esse adolescente. Levanta esse homem, Senhor. Aquece o coração, Senhor, meu Deus, dessa igreja. Ainda mais, Senhor, de uma forma, Senhor, que a palavra do Senhor, meu Deus, possa romper fronteiras, meu Deus, sufismas, romper muralhas, romper, Senhor, meu Deus, romper também grilhões, romper, Senhor, meu Deus, correntes espirituais, e, meu Deus, e salvar vidas sobre essa cidade. Em nome de Jesus, Espírito Santo, meu Deus, usa, Senhor, a tua igreja, usa o meu irmão, meu Deus, que está online, usa a minha irmã que está online, Senhor, como instrumento, Senhor, para pregar a tua palavra, para evangelizar, Senhor, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, vem com o teu Espírito poderoso, Senhor, e capacita-nos, Senhor, com os dons, Senhor, em nome de Jesus. Dê ousadia, dê autoridade à tua igreja, dê autoridade a esse homem, Senhor, dê autoridade a esse jovem, em nome de Jesus, Senhor. Usa-os, Senhor, de uma forma, meu Deus, que o nome do Senhor seja glorificado, engrandecido, e muitas vidas sejam salvas, Senhor, em nome de Jesus. É tempo, Senhor, de levantar Neemias, é tempo, Senhor, de levantar Filipes, é tempo, Senhor, de levantar Estés, é tempo, Senhor, de levantar homens, Paulos, é tempo, Senhor, do Senhor continuar levantando dentro da igreja, meu Deus, mulheres corajosas, homens corajosos, jovens corajosos, Senhor, meu Deus, que sai da mesmice, que vive, Senhor, meu Deus, algo mais que o Senhor está falando, em nome de Jesus, Senhor. Faz de nós, Senhor Deus, missionários nessa cidade, faz dessa igreja, Senhor, homens cheios do teu Espírito, mulheres cheias do teu Espírito, meu Deus, com ousadia do Espírito, para, meu Deus, continuar a missão que o Senhor tem dado a nós, em nome de Jesus Cristo, Senhor. É o que nós oramos e pedimos. Vem sobre nós, fica conosco, para a glória e louvor do nome de Jesus. É assim que nós oramos, agradecidos. Amém, glória a Deus. Dê uma salva de palmas, Jesus.